Começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 24 de janeiro. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões daqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, voltando ao podcast, depois de quinta-feira passada até acabar ficando sem edição, vou tentar abordar aqui tudo o que aconteceu desde então, tá? Começando, deixa eu começar no assunto aí que tá mais quente no momento, né? Apesar de até não estar vendo uma repercussão tão grande na mídia brasileira, nesse momento ao menos, mas que é a decisão ali dos Estados Unidos de mandar tanques M1 Abrams, que na verdade seriam ali... Posso estar um pouco impreciso na forma que eu vou dizer aqui, mas pelo menos por algumas notícias que estão aí. Seriam os tanques mais avançados que o exército americano tem. E isso foi visto como uma forma de pressão para a Alemanha também mandar os tanques mais avançados que ela tem, que são os Leopards. A Turquia, que tem alguns Leopards... A Polônia, que tem alguns Leopards em seu território, também queria enviá-los para a Ucrânia, mas precisava de autorização alemã, e a Alemanha estava barrando isso com medo das consequências. O Putin já falou mais uma vez, ou membros do governo russo, né, que o envio de armas ali como esses tanques poderiam desencadear uma resposta mais forte russa, que todo mundo sempre enxerga como a opção atômica, né? Então, nos últimos dias ficou-se muito com essa discussão, se deveriam mandar esse tipo de arma ou não. A Polônia pressionou, os Estados Unidos estavam até um pouco mais quietos sobre o assunto, mas hoje a gente vê os Estados Unidos de forma clara, né? Apoiando aí o envio de tanques mais completos para a guerra. Isso pode ter consequências muito complexas. Primeiro que, claro, poderia ser uma guerra atômica, que daí é o pior cenário possível, como já disse aqui, até esse momento, né, isso conseguiu ser evitado. Não sei dizer o risco agora, eu sempre tendo a achar, claro, depende até onde se escala, obviamente, mas que na atual conjuntura das coisas a Rússia não vai fazer isso, mas tudo também depende de como a Ucrânia vai se comportar com esses tanques. Vamos supor que de fato a Ucrânia comece a reconquistar território, esses tanques ajudem e ela até ameaça entrar em território russo ou querer recuperar a Crimeia. Eu acho que a situação muda um pouco, né? Mas, de qualquer forma, isso eleva a tensão na guerra. Também os Estados Unidos se colocando ali de forma muito mais clara, né, a favor da Ucrânia. Claro que ele vem... O que ele já forneceu de arma e gastou de dinheiro ali, em teoria financiando a Ucrânia na guerra, são valores monstruosos. Então, não seja novidade, mas dá esse novo passo, né, que os Estados Unidos foi dando aos poucos, aumentando as armas que dava. Primeiro deu ali armas de distância mediana, depois de distância maior, depois de armas mais mortíferas, agora tanques maiores, e pressionando aliados europeus a fazer o mesmo. Então, assim, é um movimento muito forte. Hoje também saiu na mídia que os Estados Unidos teriam, inclusive, conversado com a China sobre implicações caso a China ajudasse a Rússia militarmente, ou seja, uma medida também bem forte. O Wagner Group também, que é um grupo ali ligado, né, ao empresário russo, vou chamar assim, mas é um grupo paramilitar, ou seja, um grupo que é, principalmente pelo mundo todo, mas principalmente em diversas operações ali na Síria, em alguns países africanos, talvez na Líbia, treina e manda soldados para essas regiões. Diz que também está envolvido ali no fronte da guerra da Rússia e Ucrânia pelo lado russo. Também foi considerada ali uma organização, se não me engano, terrorista pelos Estados Unidos, ou blacklisted, coisa do gênero. O que, claro, o Wagner Group obviamente é realmente um grupo basicamente paramilitar, mas o fato até dele não estar listado me chamou a atenção, porque a notícia dava a entender isso, mas é mais uma medida americana. Essa semana também começa ali, né, a sanção sobre o diesel russo, né, o teto de preço, o que vai acabar, na verdade sobre o petróleo, né, mas acaba sendo o diesel também, o que acaba ali dando ainda mais poder para a China e Índia, que são os principais consumidores hoje de petróleo russo, a pedir mais descontos, ou seja, já que você tem um teto para vender para outros países, a gente vai te pagar ainda menos, o que coloca o Putin ainda sob mais pressão. Então é um momento delicado da guerra, que até saiu um pouco de noticiário, mas tem grande chance de voltar a esquentar nos próximos dias, principalmente com essa proibição e talvez com menos receitas. O Putin tenha mais razões para fazer barulho do lado exterior, ou seja, como eu sempre repito aqui, é uma coisa conhecida, qualquer país que tem problemas internos, desde que ele tenha possibilidades de levar a coisa para uma guerra externa, para uma visão externa, ele leva, né? Todas as grandes potências fazem isso. E a Rússia ali, enfim, a guerra da Ucrânia, nesse momento,
em que o país pode começar, não vou falar grandes problemas, mas como sempre falei aqui, no começo eu achava que a Rússia tinha ganho tanto militarmente quanto economicamente, agora a coisa virou um pouco. Não quer dizer que a Rússia esteja mal ou vai quebrar, mas sim, ela vai ter mais dificuldades com orçamento menor e distrair isso para um esforço de guerra e que os outros países do Ocidente querem acabar com ela, principalmente com o envio desses tanques, é uma bela de uma narrativa que nem entra no mérito se ela é verdadeira ou mentirosa. Só que para vender isso internamente é muito melhor do que só vender estamos mal economicamente agora e até travamos na guerra, né? Então, possivelmente, a gente vai ver ofensivas russas nos próximos dias duras e um recrudescimento da guerra com, digamos, consequências muito difíceis de serem medidas. E aí, eu sempre já mencionei desde o começo a quantidade de, principalmente, commodities agrícolas, né, que a Ucrânia produzia, muito importantes como trigo, milho, malte, mas nesse caso específico acho que até vale mencionar o milho, porque a gente tem uma situação bastante curiosa. Porque apesar da guerra, né, o país que a Ucrânia ainda conseguiu exportar milho, a maior parte foi para a China, ou seja, uma ilhada da Rússia, ou seja, e a China precisa disso para principalmente dar ali para o seu rebanho de porcos, né, já que a China é o país que mais come porcos ali no mundo, suinocultura. E bom, por mais que a quantidade que a Ucrânia exportou tenha sido, por exemplo, muito menor que o que os Estados Unidos importou, ainda assim foi o segundo maior exportador para a China ano passado, ou seja, não é uma coisa pequena. E a China, inclusive, correu para aprovar a importação de milho brasileiro, que eu já comentei aqui, para tentar compensar uma diminuição de compra do produto americano. Só que o recrudescimento da guerra pode provocar um cenário em que os ucranianos tenham mais dificuldade para mandar ainda mais do que já estão tendo hoje, né, de mandar esse milho para a China. Inclusive o acordo ali que eles têm no mar ali para conseguir escoar isso, que também envolve a Turquia, pode naufragar. Embora esse acordo muitas vezes tenha sido desrespeitado, até onde eu sei, ele parece ainda ser a única base para essas exportações. Ele pode naufragar com essas novas tensões, né, esse acordo. E aí você teria um cenário em que uma China que quer diminuir, além dos Estados Unidos estar com alguns problemas em algumas regiões até de seca, né, mas você teria ali uma China querendo diminuir a quantidade de milho que compra dos Estados Unidos, mas com problemas de fornecimento de milho no mundo inteiro, vindo comprar mais do Brasil. E aí você teria o Brasil também, talvez com problema no custo de alimentos, né? Uma vez que o milho é usado principalmente para frangos, mas também para bois, para bovinos, como fonte de alimentação. Você pode até intercambiar ele com farelo de soja ou com outras coisas, mas um acaba alimentando o outro. Então você tem um risco aí, caso essa guerra... Eu não estou falando de ameaça nuclear, mas caso haja um recrudescimento da guerra agora, onde a China está reabrindo, onde até o consumo de alimentos mesmo na China deve aumentar, que as pessoas vão comer mais fora, vão estar ali circulando mais, né? Talvez, e, enfim, consumindo mais tipos de alimentos ao poder trabalhar, ao poder se movimentar, já que o Covid-0 na China era muito restritivo. Você tem uma chance real de uma escalada nos preços dos alimentos mais uma vez, tá? Que já tinham caído um pouco o custo das commodities agrícolas, bastante até dos picos que tiveram no início da guerra. E a gente tem um risco agora de não só de aumento das commodities agrícolas, como de alimentos. Lembrando que principalmente o frango está num preço altíssimo, como eu já falei aqui, em termos históricos, né? Internacionalmente mesmo. O preço de ovos também, da mesma forma. Em parte por causa da gripe aviária que teve nos Estados Unidos, em parte da Europa. Em parte agora que você vai ter um aumento, vamos supor, adicional do milho. E com a China vindo com tudo para comprar, ou seja, esse talvez seja o lado mais perverso, né? Advindo, além, claro, da própria batalha das pessoas que morrem ali, mas o efeito colateral mais adverso desse conflito. Bom, continuando aqui, os Estados Unidos está ali numa discussão que eu até já comentei aqui há algum tempo atrás, mas novamente chegou nisso, né? De aumentar o teto da sua dívida. Como até comentei na última edição, se não me engano, tem um grupo de republicanos pouco usuais, para não dizer um grupo antissistema meio maluco ali na Câmara, né? Enfim, pode ter seus fãs, mas eu digo porque eles não propõem nada, né? Só uma coisa realmente meio antissistema, mas que prometem barrar ali, talvez, as discussões para o aumento desse teto. E claro que tem que ser discutido, tá? Aqui não é sobre esse grupo, eles têm direito, foram eleitos, podem ali externar as opiniões que quiserem. Mas a grande questão é, se esse teto não é aumentado, o governo americano pode parar. Teve esse risco com o Obama há algum tempo atrás, né? E agora tem que ver como essa negociação vai ser encaminhada, principalmente se você tem um grupo mais disposto a não aumentar os gastos de qualquer forma. E aí você tem que até ver num país com inflação alta, com juros também altos, como manejar isso também,
aumentar qualquer gasto não parece ter tanto sentido, mas qualquer país tem gastos, né? Inclusive gastos sociais, gastos militares, principalmente nos Estados Unidos, gastos militares altíssimos. Então, essa vai ser uma negociação que pode se resolver mais rápido do que se imagina, mas pode sim se transformar em algo tenso. E aí você poderia ver o governo americano prestes a parar ali. Claro que eles vão acabar dando um jeito para não parar tudo, mas com risco de paralisia. E num momento como esse, né? Imagina, talvez com o recrudescimento da guerra na Ucrânia, ali, com a Rússia agressiva, com alguns estranhamentos com a China, não de agora, mas que já vem acontecendo nos últimos anos. O governo americano parar ali alguns dias os funcionários não receberem salário seria algo quase de um filme mesmo, né? E até um pouco maluco assim. Por outro lado, a gente vê realmente mais indicações de que a inflação nos Estados Unidos, não vou dizer que atingiu um pico, mas está subindo mais devagar ao menos, o que é bastante positivo para todo mundo, embora agora você tenha os efeitos da abertura chinesa, que a gente ainda vai ver como vão atuar sobre a inflação, mas isso é um dado positivo. Por outro lado, você vê isso até nas movimentações do mercado, enfim, internacionalmente. Agora a atenção já está indo para os índices de atividade econômica dos Estados Unidos, ou seja, porque ao você ver a inflação começando a desacelerar, tem-se o medo do país, na verdade, entrar numa recessão. Então, isso é uma coisa para ficar de olho, até que agora o mercado até, claro que está olhando a inflação ainda e os juros com lupa, mas ele até responde mais aos dados de atividade americanos alguns dias recentes, porque está com medo do país entrar em recessão. Continuando, acho que o último comentário de fora, para depois eu chegar aqui no Brasil, onde também a gente tem até notícias internacionais do Brasil, da moeda, que o pessoal falou muito, falar um pouquinho sobre Israel também, até claro, um país importante no Oriente Médio, mas que não é toda semana que eu falo aqui, né? Porque Israel está com uma legislação ali para alterar um pouco a forma que a sua Suprema Corte funciona. Israel é um país muito particular, e aqui eu também não vou entrar tanto particularidade por também não entender profundamente o sistema deles, mas eles não têm uma constituição formal, então lá o Supremo acaba tendo uma grande discricionariedade para julgar leis ali que iriam contra o espírito das leis do país, ou que seriam declaradas, entre aspas, fora da razoabilidade, né? E o Netanyahu, né, que foi aí, voltou ali voltou a ser primeiro-ministro depois da última eleição, ligado a grupos bastante mais à direita até do que ele próprio, que já era um cara à direita, estaria ali agora meio que patrocinando uma lei que poderia tirar diversos poderes da Suprema Corte, inclusive o próprio Congresso. Se a Suprema Corte achasse ali que alguma lei não poderia entrar em vigor, o próprio Congresso poderia discordar da Suprema Corte e falar, olha, uma questão de razoabilidade, essa lei tem que entrar em vigor sim, a Suprema Corte não tem nada a ver com isso. Então seria ali uma mudança importante no país, né? Tiraria a independência da Suprema Corte. Claro, isso tem consequências complexas para a democracia do local e tudo, mas no meu caso não é nem isso que eu quero abordar aqui, embora esse lado também exista. É que, como eu acabei de comentar, na verdade, no caso da Rússia, da Ucrânia, de qualquer país, né? Seja de qualquer país do mundo, tem que lembrar que Israel tem diversos conflitos ali na região. Esses próprios ministros mais à direita ali que o Netanyahu nomeou já criaram alguns problemas, já foram ali em locais sagrados para muçulmanos dentro de Jerusalém, já foram tidos como afrontas. E eu não ficaria surpreso se tivesse um recrudescimento também do conflito ali com o Hamas, provocado por Israel na faixa de Gaza, e talvez coisas maiores, tá? Caso o Irã quisesse proteger ou se meter ao próprio Líbano, então mais conflitos com Hezbollah, talvez alguma coisa de proxies com o Irã, já que Israel já fez diversos ataques ali, não ataques, digamos, formais de tropas indo, mas diversas operações para tentar minar ou retardar a operação nuclear do Irã. Então, como começaram a ter protestos em Israel contra essa mudança de legislação, eu não ficaria surpreso se até como uma cortina de fumaça aumentarem aí os conflitos, né? Envolvendo aí Israel e outros países do Oriente Médio, uma coisa que eu já vinha comentando aqui há algum tempo, porque eu acho que a região tá mais tensa. Esse governo Netanyahu é um governo propenso a isso, de alguma forma. Claro que não vai falar isso, e ele já foi primeiro-ministro há muito tempo e evitou isso, mas tem que pensar que os aliados dele mudaram muito, a disposição dele de ficar no poder, já que ele é investigado, mudou muito. Então, assim, isso não é que eu acho que ele vai sair criando guerras e querendo colocar fogo lá, mas quando você tem um lado mais disposto à beligerância do que antes, numa região tão complexa,
a chance de sair algo, e não precisa ser, como eu disse, não precisa ser uma guerra grande, mas pequenas escaramuças que podem aumentar um pouco, só aumenta. Indo aqui agora para o Brasil, vou começar falando, depois vou chegar na moeda comum e nas coisas que aconteceram essa semana na Argentina, mas rapidamente primeiro falar um pouquinho sobre o caso de Americanas, que eu já falei várias vezes, mas acho que aqui preciso comentar o que saiu no final de semana, só para finalizar, né? Saíram algumas coisas hoje também, enfim. De forma geral, a empresa continua contra as cordas, a confiabilidade ali dos consumidores, de fornecedores caiu demais, é difícil da empresa sobreviver sobre essa ótica. Como eu comentei aqui, na verdade os controladores até teriam dinheiro para manter a empresa, mas a grande questão é que eles não parecem dispostos a isso desde que os bancos abram mão de muita coisa. Na verdade, eu continuo achando que não é cartas contadas que a empresa vai falir. Claro que a situação se deteriora, mas eu não iria cravar que a empresa vai falir. Então, acho que tem aí um cenário ainda bastante complexo a ser jogado, até porque processos judiciais podem durar períodos longos aí. Então, acho que a empresa procurou a proteção justamente por isso. Acho que algum nível de aumento de capital vai vir. Então, assim, a empresa vai sobreviver por um período, mesmo na pior das hipóteses, mesmo que vá à falência em algum tempo. Mas a gente tem um cenário em que os seus controladores escreveram uma carta bastante evasiva ali, né, no final de semana, que deixou os bancos talvez até com mais raiva, já que eles não assumem responsabilidade por nada, falavam que não sabiam de nada e que a empresa era auditada por uma das grandes Big Fours ali, pela PwC. Não vou entrar aqui no mérito se eles sabiam ou não sabiam, porque isso é impossível saber, mas é claro que é estranho, né, você vê titãs do mercado global não sabendo ali, né, como eles, mas acho que a grande questão é quem foi beneficiado com isso, né, querendo ou não, sim, a Americanas pagou dividendos, mas como eu já falei aqui, eles investiram mais na empresa do que ela pagou de dividendos e, na verdade, eles perderam muito dinheiro com essa queda. Muito mais do que ganharam dividendos nos últimos 10 anos também. Isso quer dizer que eles não sabiam? Não estou falando isso, falando só que o ganho financeiro para eles é difícil de enxergar. Agora, pros antigos diretores que saíram, sim, tem um ganho financeiro claríssimo, mais de 200 milhões de reais, esses caras tiraram e assim, eles não eram acionistas, então, quer dizer, eles venderam as ações deles antes da queda, então eles ganharam, talvez até, como na verdade ficaram muitos anos na empresa, provavelmente o valor até maior que esses 200 milhões, foi o que foi vendido nos últimos 6 meses. Então, todos eles têm que ser plenamente investigados, né? Mas esses diretores parecem ser até uma situação mais clara de benefício próprio com tudo que ocorreu. Tá? Então, a investigação sobre eles tem que ser muito pesada. Sobre os controladores também, obviamente, mas esses diretores parecem ter um ganho mais claro, direto, causal com a coisa. Nesse sentido, vários dos bancos também entrando contra a recuperação judicial ali, né, ou pedindo para o juiz não acatar, o que eu acho muito difícil um juiz mudar um posicionamento desse, mas o Bradesco, porque o Safra e o BTG já entraram pedindo anulação da recuperação judicial, eu não acho que nenhum juiz vai dar isso, mas o que saiu é que o Bradesco pensou em entrar com uma ação semelhante, falou com seus advogados, viu que a chance disso resultar em qualquer coisa efetiva era muito baixa, e já agora está estudando entrar com ações no Brasil e no exterior contra empresas, e imagino que seus controladores também, talvez pedindo ressarcimento, coisas assim. Então, eu acho que o Bradesco vem com uma ação ainda mais pesada do que meramente pedir uma anulação de recuperação judicial que não ia ocorrer, tá? Talvez venha alguma acusação por fraude, eu acho que vem chumbo pesado do Bradesco aí, mais uma novidade, nesse caso bizarro aí da Americanas. Para finalizar, acho que vale só mencionar a figura do Sérgio Rial, porque nessa ali de entrou, descobriu a fraude, contou para o mercado de forma atabalhoada, saiu da Americanas, mas continuou negociando em nome dos controladores com os bancos. Daí, nessa, o Santander falou, o que está acontecendo aqui? Tirou ele como chairman do Santander, ou seja, era presidente do conselho de administração do Santander e foi sacado. Ele também era presidente do conselho de administração da Fibra, né, que é a antiga BR Distribuidora, que tinha ali um acordo das lojas Vem Conveniência, que são suas lojas de postos, com a Americanas. E o que tem saído na mídia, embora isso não seja oficializado, é que a empresa também quer tirar ele da presidência do seu conselho de administração. Então o Rial aí também, claro, teve uma postura dúbia em alguns momentos, mas um dos maiores perdedores também desse cenário, perdeu 2 presidências de conselho de administração, não ficou na Americanas e assim, nas negociações teve posturas estranhas. Se ele tivesse simplesmente deixado as negociações, provavelmente ele teria ainda suas 2 presidências de conselho de administração, tá? Continuando agora para falar um pouquinho sobre essas notícias dos últimos dias, tanto sobre o BC, que são coisas um pouco mais macro, tá? Mas acabam impactando muito o mercado e a realidade brasileira. Primeiro, a questão da moeda comum com a Argentina, né? O Massa ali, que é o ministro da Fazenda, da Economia da Argentina, deu uma entrevista para o Financial Times dando a entender em moeda comum,
Rapidamente isso foi corrigido, ou seja, era basicamente ele jogando um pouco pra galera ali. Isso não parece crível nesse momento, na verdade não vi ninguém defendendo isso, na verdade quem eu vi defendendo isso foi o Paulo Guedes, o governo anterior talvez. Nesse governo a moeda comum eu não vi, mas sim, algum mecanismo para você fazer trocas, né, baseado em uma moeda entre os dois países, uma espécie de swap ali. Embora nem vá ser swap, porque mesmo swap seria complicado, porque o peso está variando demais, então a ideia seria fazer alguma moeda eletrônica que teria garantias, enfim. E o que muita gente ainda criticou a ideia, eu não acho a ideia ruim. Acho que o único risco realmente quais seriam essas garantias, isso tem que ser estudado, né? Até porque o Banco do Brasil vai entrar de um lado, o Banco da Nação do outro, mas no caso do Banco do Brasil, diz que o Fundo Garantidor da Exportação vai segurar potenciais perdas do Banco do Brasil, então se for, claro que isso é sempre mais complexo, é fácil falar, é difícil colocar isso na prática, mas se for isso, e aqui eu estou colocando um C porque isso é complexo mesmo, não me parece também tão ruim para o Banco do Brasil, mas como país para o Brasil, tá? O que aconteceu? A Argentina tem um número de reservas em dólares muito baixo, então ela tem muita dificuldade de fazer transações internacionais, já que por uma série de razões, isso é uma coisa que a China vem tentando mudar deliberadamente, né? E acho que não só a China, diversos países vêm tentando mudar suas formas de comércio, por exemplo, entre Rússia e China, o comércio hoje é feito em rublos e ienes, né? Um swap, para você não ter que usar dólar. Mas a Argentina tem uma dificuldade muito grande de dólares, né? Uma escassez. Para quem não sabe, o país lá tem o dólar Coldplay, o dólar virou até uma piada isso. Ou seja, tem o dólar paralelo, o dólar oficial, enfim. E nessa, você tem um cenário em que com poucos dólares a Argentina fez um acordo com a China também para um swap, que a China fornece empréstimos com algumas garantias aí para a Argentina, e com isso muita coisa que o Brasil exportava para a Argentina, que no qual claramente tinha uma vantagem, não vou falar de custo, mas logística, né, que está do lado da Argentina e está no Mercosul, e o Brasil perdeu muito mercado argentino para a China, e o principal importador de produtos manufaturados brasileiros, produtos de mais tecnologia brasileiros, era a Argentina, né? Então, eu acho que tentar fazer um acordo desse tipo para estimular importações argentinas de produtos brasileiros faz sentido, né? Até porque eles compram produtos de maior valor agregado no nosso país. Então, me parece ter um sentido bastante interessante fazer esse tipo de medida. É difícil de implementar, talvez um pouco, mas acho que meramente, né, a medalha... meramente, né, a moeda digital comum nesse formato pode ser feita, precisa de alguns estudos, e claro, em algum momento você pode evoluir isso para um swap ali conjunto, mas acho que a moeda comum é algo muito longe, acho que nem faz sentido pela diferença entre os países de inflação. A gente vê esse problema no euro, por exemplo, quando você tinha Itália, Alemanha, Grécia, muita gente até atribui a quebra da Grécia, que não vou falar assim, a não poder desvalorizar sua própria moeda. Então, assim, eu acho que isso não seria interessante para ninguém nesse momento. Acho até que possivelmente o Brasil poderia até sair melhor, mas é muito complexo, poderia também não dar certo para o Brasil, então acho que isso não está sob estudo agora. Acho que no médio prazo, sei lá se tem gente pensando nisso, mas agora acho impossível. A medida, então, não parece tão ruim, embora, claro, tá, ela enxugar um pouco o gelo, ou seja, tem outras questões estruturais e de competitividade que explicam porque a China ganhou esse espaço. Inclusive, agora no encontro lá com o Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, o Lula até vai tentar dissuadi-lo de fechar um acordo separado com a China de livre comércio, porque se ele, de fato, ele fechar isso, a tarifa externa comum do Mercosul, que acaba dando unicidade ao bloco, ou seja, você pode colocar tarifas para outros países que vão comprar coisas, deixa de ter sentido, né? E aí o Uruguai vai fazer muito mais comércio com a China de alguma forma, e, claro, não é um mercado gigantesco, mas é porque só que o Mercosul perde um pouco do sentido, né? Então, acho que isso é uma operação conjunta bastante complexa, tem que ser entendido. Ainda que agora para atenção no Banco Central, que acho que também tem coisa que vale a pena dizer, o Banco Central vai ter ali que indicar novos diretores. E aí entra também outra tensão, porque apesar da questão da independência, isso ainda é uma atribuição que não é exclusiva, digamos, do presidente do Banco Central, está tendo muita pressão para quem deveria ser indicado. Ele quer reconduzir, o Lula talvez gostasse de um economista com outro viés do que o que ele gostaria de reconduzir, mas o que tem sido dito nos últimos dias é que o Haddad e o Roberto Campos devem se encontrar e chegar a um consenso, né, para não ter um atrito. Mas claro que existe um medo ali do governo de alguma forma. E esse medo não é nem porque o Roberto Campos ia indicar alguém melhor ou pior. É só pela existência da lei. Tem gente que vai falar, putz, mas o Banco Central já era independente, não precisava da lei. Ok, não estou entrando nem nesse mérito. A questão é que aprovaram uma lei. Se do nada tiver uma impressão que essa lei não é respeitada, é o que eu sempre digo. Fica um país que parece que as leis não são respeitadas, por pior que a lei seja. Porque aprovaram essa lei, foi julgada constitucional até onde eu saiba no STF, né? Porque teve uma ADI contra ela. Então
o jogo tem que seguir, digamos assim, né? Bom, para finalizar, acho que a gente tem aí muitas ações ainda muito descontadas por aqui, tá? Um setor que tá um pouco esquisito de alguma forma é o setor de construção civil. A gente teve um quarto trimestre interessante das construtoras, mas esse começo de ano tá estranho. E eu tô mencionando isso aqui porque, digamos que, não acho que tem nada nesse setor, mas é um setor também que quando a economia, e nem acho que é o caso agora, tá? Mas caso a economia se deteriore, é um dos setores que talvez mais rapidamente poderiam aí, como o pessoal disse, ter um corpo boiando, como aconteceu com Americanas, né? E Americanas sempre foi por uma fraude contábil, tem nada a ver com isso. Mas quando você tem deterioração de tudo, bancos, normalmente as construtoras têm problemas. Basta ver que na crise ali de externa, mas também ocorreu aqui de 2008 e depois também ali em 2014, 15 e 16, a quantidade de consultoras que quebraram entrar em operação judicial foi gigantesca. Então esse é um setor apenas para ficar atento, acho que vão ter oportunidades, eu voltando Minha Casa Minha Vida, os juros estão muito altos, podem diminuir, talvez seja até o pior momento do ciclo para as construtoras, mas principalmente talvez com endurecimento do crédito em bancos privados, algumas coisas, é um setor para ficar de olho e tomar cuidado. Bom, por essa edição é isso, até a próxima, valeu!